PVC, eu vou fazer uma observação só, que eu nem acho que é exatamente a oposição toda que está querendo barrar esse plano, porque eu já ouvi, inclusive, pessoas da oposição que são favoráveis a tocar o plano, a fazer um plano de recuperação do clube, de pagamento de dívidas e tal. Eu acho que tem uma parte do conselho que não é necessariamente só de uma corrente que está travando essa solução. E que é porque é uma solução impopular no sentido de que admitir que o clube está numa dificuldade muito grande e precisa procurar uma solução para uma entidade em processo de falência, que é o caso do Corinthians, né? Sim. Então, eu acho que essa admissão de que o clube tem um problema desse tamanho, quem é consciente dentro do clube, mesmo sendo de oposição, está a favor de ter um plano, seja ele lá qual for, bem executado. Eu já ouvi de gente de oposição falando assim, não, isso tem que ser feito, o que o Fred está propondo faz sentido. Só que ele sofre uma oposição de gente que não quer ver implantada uma medida que seja impopular no sentido de que vai ter que admitir que vamos ter que reduzir gasto, vamos ter que aqui abrir mão e ter uma negociação com credores séria, que para pagamento de dívida, eventualmente entrar com uma recuperação judicial e admitir que está em processo de falência e, portanto, enfim, eu vejo esse movimento, não necessariamente a oposição, tem membros da oposição que são favoráveis a esse plano. Sim. Eu acho que o problema é essa trava, que principalmente do presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma, porque ele está usando um machado na cabeça está com o machado sobre a cabeça do Augusto Melo, para ele continuar tendo poder, né? Que é o machado do possível impeachment, né? Então, eu acho que tem muita gente no clube, independente, que quer que o clube ande para essa solução, mas o atraso está segurando que você tem um plano de fato. Pode não ser a recuperação judicial, entendeu? Podia ser outro plano, mas algum plano tem que ter. No começo dessa história, Rodrigo, o Fred Luiz dizia que acreditava numa saída, porque o César Grafietti já falou para a gente aqui que no Corinthians só existem duas saídas, ou recuperação judicial ou se transformar em SAF e vender para um investidor internacional, um investidor brasileiro, eventualmente. No início do trabalho do Álvares Marçal dentro do Corinthians, do Fred Luz dentro do Corinthians, o que se dizia não era isso. O Fred Luz não dizia isso. Ele dizia que acredita numa possibilidade sem recuperação judicial e sem SAF, só que precisa de uma negociação importante com os credores. Que é uma coisa que, por exemplo, se você fala com o André Sanches, ele vai te dizer diferente, porque o André tem uma conta do fluxo de caixa que ele acredita mais na saída possível do Corinthians. Só que, vamos voltar lá atrás, a crise econômica do Corinthians passa pelas gestões. Foi causada pela gestão dele. Mário Gobi, Roberto Andrade, André Sanches e o Monteiro Alves. A soma das quatro. E a explosão, pelo diagnóstico de quando se olha as contas, foi no período de 2018 a 2021. Foi no período do Andrés. Então, exatamente. É difícil você acreditar nesse ponto especificamente, porque... Então, mas mesmo aqui dentro, eu concordo com você. Tem muita gente ali dentro que está vendo que precisa fazer uma coisa rápido, urgente, e aprovar algum plano para seguir adiante e começar a gastar 7 dos 10 que você arrecada. É uma imagem só. Mas tem muito cabo de guerra ali, cada um puxando o cabo de guerra para o seu lado, ou cada um puxando a sardinha para a sua brasa. Porque tem uma guerra de poder dentro do clube. E isso atrapalha, principalmente se você não tem um líder, que é o ponto do Augusto Melo. O Augusto Melo, que as pessoas dizem que ele faz assim, ele cumprimenta assim, ó. Pois não, como é você? Tudo bem? Tudo bem? Ele não te olha frente a frente. E ele não está olhando frente a frente para o problema. E é por isso que quem está tentando aprovar um plano de recuperação não consegue ter confiança nem segurança de que vai avançar em qualquer plano. Qualquer plano vai ser difícil. Mas qualquer plano precisa ser colocado em prática. E isso estava na entrelinha, né? Da entrevista pro Hernan, só para complementar, Massini, a entrevista pro Hernan, quando o Fred falou, ele diz que entendia que a situação financeira do Corinthians era até melhor do que o do Flamengo quando foi lá atrás, mas que o contexto político, eu não sei se ele usou essa palavra, mas ele era mais complicado do que era lá atrás. E é exatamente o que está se desenrolando. Agora, o que eu tenho ouvido são duas coisas, gente. Que eles estavam segurando, por exemplo, processo de impeachment,
porque o time estava brigando para não cair no Brasileiro. Pronto, agora não vai cair mais. Estavam segurando porque tem que esperar a investigação da Polícia Civil, que aliás teve um inquérito postergado, né? Não tem solução ainda para isso, não está resolvido ainda essa questão desse inquérito policial que está acontecendo. E aí fica tudo travado, ninguém toma decisão. É preciso tomar uma decisão. Então, não vai cair mais. Não saiu a questão da investigação da Polícia Civil. E o Corinthians fica nessa situação travado para o ano que vem, gente. Tudo pendurado, né? O próprio patrocinador principal. Olha, o patrocinador principal do Corinthians está funcionando sob liminar. Ele não tem uma autorização cravada ali, já concedida pelo Ministério. Consegue uma decisão na justiça. O Corinthians vai ter segurança de que daqui a, sei lá, alguns meses essa liminar não vai cair? Né? E o outro ponto, a questão do impeachment. Gente da Renovação e Transparência, na semana passada, dizia que até o dia 29 vai ter aprovação no Conselho Deliberativo. Veja, eu não estou avalizando isso. Eu estou contando o que eu ouvi de gente da Renovação e Transparência. Até dia 29, o Conselho Deliberativo aprova o impeachment. E aí, quem é que pode ser o candidato? Eu estou colocando o carro na frente dos bois. O ponto central é resolver a questão econômica e aprovar um plano de recuperação econômica. Esse é o plano central. Se não aprovar, o Fred Luiz vai sair. Isso não é uma ameaça, porque ele pode sair e alguém colocar em prática outro plano. O problema é que tem que ter um plano. Esse processo de impeachment me lembra sempre a questão de quando o Vicente Mateus trabalhou na casa dele, na rua Maria Leonora, no Tatuapé, o impeachment do Miguel Martinez em 72. E na época se discutia quem é que podia ser o próximo presidente. E aí o Antônio Hermílio de Moraes disse que era o possível candidato. O Antônio Hermílio não, o José Hermílio de Moraes podia ser o candidato. E numa reunião na casa da Maria Leonora, ele atende ao telefone e dá uma bronca num correligionário. E todo mundo se volta para ele e diz: não, então não pode ser o cara que tem essa postura autoritária. Estávamos na casa de quem? Rua Maria Leonora, no Tatuapé, residência de Vicente Mateus, que organizava as reuniões pelo impeachment do Miguel Martinez. Quem se tornou o presidente que substituiu o Miguel Martinez? Vicente Mateus. Hoje, todo mundo fala que não, o André Sanches não vai voltar, não quer voltar. Mas eu lembro sempre da residência da Rua Maria Leonora, no Tatuapé, onde morava Vicente Mateus. Certo, bela história aí que o PVC trouxe para a gente. Política de clube de futebol é mais ou menos como uma política fora do esporte, né? A gente não sabe, a gente tem uma noção, dá para ter um panorama, mas as coisas podem mudar e mudar rapidamente. Rodrigo, qual é o impacto que isso pode ter com a tua experiência se esse plano não for aprovado, ou se o Corinthians não tiver plano nenhum, já para o começo do ano que vem, enfim? Vai ficar vivendo de pagar boleto atrasado e vai começar a ter transfer ban constantemente, porque ele já estabeleceu várias dívidas no mercado, né? Ou de não pagamento falta de pagamento de jogador, ou falta de pagamento para o clube do jogador. E a tendência que a gente já viu em outros clubes que tinham muitos processos na FIFA, aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro e o Atlético Mineiro lá atrás. Eles começavam a ter um transfer ban atrás do outro, porque estava com dívida acumulada de 100 milhões de reais, por exemplo. Então, isso é uma questão. E na outra, o que já está acontecendo, que vai se agravar, um monte de ação civil penhorando a receita do clube. Aí penhora aqui, penhora ali, e aí vai asfixiando o clube, ele vai ficando sem dinheiro de fluxo para pagar. Hoje o Corinthians já tem um fluxo complicado, ou seja, ele tem menos dinheiro do que é o suficiente para pagar suas despesas e mais pagar as dívidas. Se ele começa a sofrer um monte de bloqueio, vai começar a faltar dinheiro para pagar determinadas coisas. E aí aumenta o gasto. Para você recorrer a empréstimo bancário é mais complicado, porque você já tem um pendurado ali da XP, né, relacionado à entrada na Liga Forte União. Então, assim, cada vez vai entrando uma asfixia diferente. Fica difícil contratar, porque você não consegue registrar o jogador, fica difícil pagar as despesas do dia a dia, porque a sua conta está penhorada. É uma bola de neve que não para mais. Se você não tiver uma solução, a bola de neve vai só crescendo e te sufoca.